Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras, borboletas. Vamos lá para mais uma semana. Essa semana eu estou muito numa vibe celebração. Então, se eu estou, a senhora também está, vamos celebrar. Não sei, tô sentindo uma vibe celebração e eu também, antes de me conectar com as leituras, né, de hoje, eu, eu passei por uma situação que, tipo, eu senti que era aquilo mesmo, sabe? Mas eu fiquei, assim, com uma dúvida de, tipo, assim, será que eu posso celebrar? Será que isso realmente vai me levar num lugar de celebração, né? E aí eu recebi essa resposta de que vai ficar tudo bem, né? Que eu posso celebrar, que as coisas vão se desenrolar. E eu sinto que isso é muito para nós, assim, também essa energia de celebração, para o nosso coletivo aqui, de tipo celebrar pelos nossos feitos, celebrar o lugar que a gente chegou, os lugares que a gente ainda vai chegar, e enxergar pontos de celebração na nossa vida, né? Então, minha borboleta, seguinte, temos aqui a carta da lua minguante em touro, que traz se orgulhe de você mesma. E eu tô assim, um parênteses, achei muito legal sair essa carta, porque essa semana justamente eu tô encerrando um ciclo de GPA com uma projetora muito babadeira e saiu essa carta para ela também. Então, assim, duas vezes essa questão de para ela de se orgulhar de si mesma, né? A carta Go for It, né? Que é alcançando a lua, né? E, e é muito interessante porque nessas últimas semanas eu tenho vivido muitas questões com dinheiro, sabe, borboleta? Bom, é meu trabalho, né? É natural que isso aconteça mesmo. Mas assim, é, está sendo na minha vida e está sendo uma coisa em pauta em vários lugares, sabe? Com várias clientes e tal. Não só dinheiro, mas também mundo material, realização de sonhos, etc. Tá muito forte no meu campo nas últimas semanas, isso, né? E eu tenho percebido de um lugar assim cada vez mais fácil isso chegando na nossa vida. Esse material que a gente quer, sabe? Como se realmente estivéssemos todas acessando uma nova camada material de possibilidades além das quais a gente imaginou, né? E, e aí, eu vou até contar para você, Borboleta, um sonho que eu tive na madrugada de ontem. Eu sonhei que eu tava numa excursão e eu tava num ônibus, né, de excursão. E dentro desse ônibus tinha um monte de gente, mas tinha uma pessoa que eu lembro quem era, que é um líder, mestre, professor espiritual que eu acompanho e gosto muito, sabe? Gosto muito do trabalho dele, já fiz curso e tal. E aí a gente chegou no passeio, né? Beleza, fizemos o passeio, só que o ônibus me deixou pra trás. Eu fiquei no lugar e todo mundo foi embora, né? E aí depois eu me vi num navio, a cena mudou, com um casal. Eu tava com o Luiz, né? Mas eu também conversei quando a gente se viu dentro desse navio. Eu conversei com esse casal, que eu acho um casal muito próspero, sabe? Eles são muito referências pra mim e pro Lu, assim, como casal que prospera, né? E aí a gente conversou, na eles falaram assim, ai, vocês não vão comprar essa viagem também, não sei o que. A gente, estamos vendo, a gente tá comprando, não sei o que. E aí esse casal desapareceu e mudou a cena, sabe? A cena era
a gente nesse navio ainda, num salão do navio, onde ia ter uma apresentação. E aí todo mundo começou a colocar as cadeiras para sentar em volta de onde teria apresentação, né? Do centro, da onde seria essa apresentação. E aí eu comecei a conversar com uma pessoa que estava colocando uma cadeira do lado da minha. E essa pessoa é uma pessoa que para mim serviu de arquétipo de pessoa que tem dinheiro, porque é uma pessoa que eu conheço e que é uma fonte de dinheiro. E na minha cabeça, quando eu a vi, depois que eu acordei e entendi o sonho, eu falei assim, ela serviu para mim de referência de daquela pessoa que fala assim para você, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho possibilidades, né? E, e aí, né, eu conversei com ela e eu comecei a ver que tava ficando com muita cadeira. E as cadeiras lá de trás, que era onde eu ia sentar, não tava dando para enxergar o centro. E ao mesmo tempo que eu tava ali como espectadora do que ia acontecer, eu também parecia que era uma funcionária desse navio. E eu comecei a falar pro pessoal da organização assim, gente, vamos fazer diferente? Vamos fazer vários pontos de apresentação, então não vai ter só uma apresentação dessa pessoa, dessa coisa, vão ser outros no salão, e aí a gente dilui essas cadeiras nos outros pontos e todo mundo consegue ver o que tá ali, né? E aí, beleza, falei pro povo fazer isso, e aí eu já comecei a ver as cadeiras sendo organizadas para outros pontos, né? De apresentação, e todo mundo que estava ali naquele salão ia poder ver o que estava acontecendo, né? Não ia ter a sua visão obstruída. E aí eu acordei. E o que, que eu entendi desse sonho, né? O ônibus é o coletivo, né? Inclusive o coletivo espiritual. Eu sinto, borboleta, que nós estamos curando muitas coisas com relação ao que a gente acredita, ao que a gente manifesta e etc, né? Muitas curas energéticas e espirituais. Mas a gente precisa também fazer, não curas, tá? Mas ações materiais para realizar as coisas que a gente quer realizar, né? Eu vou me aprofundar nisso aí lá no encontro das borboletas, então já segura o forninho aí, Giovana, como diria uma amiga minha, a Tá. E eu vou me aprofundar nesse assunto lá no nosso encontro de borboletas. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, às vezes a gente acha que o que está nos afastando dos nossos sonhos é o espiritual consciente. Então, as coisas que a gente tem que colocar no nosso dia a dia como ritual espiritual, energético. Então, assim, fazer oração de Arcanjo Miguel, Ho'oponopono, Caderno da Gratidão, tudo que nos conecta assim com o divino, né? É importante. Só que não é a única coisa que a gente precisa fazer. A gente também precisa trabalhar o nosso subconsciente, o nosso espiritual e material que está no subconsciente, né? De uma forma consciente. Então, não adianta só a gente ficar se enchendo de práticas espirituais e energéticas se a gente não tá fazendo o trabalho do dia a dia, né? Ir lá e mudando as cadeiras, né? E aí eu vou entrar agora para essa questão do navio e de mudar as cadeiras. Sempre que eu sonho com um navio, eu sei que é o meu subconsciente falando, porque navio tá na água. E para mim a água é subconsciente. E aí, quando eu conversei com esse casal próspero, eu senti que a gente estava no mesmo barco. Então, assim, a gente estava. Se eles podem acessar aquela prosperidade, eu também posso. E aí que entra aquela pessoa que tinha como referência de riqueza para mim, de eu tenho dinheiro. Ela não é a única fonte de dinheiro. Aquela apresentação que estava todo mundo com a cadeira em volta dessa única apresentação
não é e não precisa ser a única fonte de dinheiro pra gente. Foi por isso que eu pedi para o pessoal fazer outros pontos de apresentação e as cadeiras se espalharem. Por quê? Porque a gente precisa se descolar dessa visão de que só tem uma única fonte. Tem outras fontes disponíveis para gente, todo mundo pode acessar essas fontes, então, borboleta, eu sinto que é muito também assim, de você falar em voz alta para você e trazer mais para consciência, falar sobre o assunto, de tipo, tem sim disponível para todo mundo. A gente viveu numa ilusão muito por conta desse assunto de sustentabilidade que foi vindo dos últimos anos para cá, né? De tipo assim, a Terra tem recursos limitados, né? E a gente ficou ouvindo toda hora isso. A Terra tem recursos limitados, a Terra tem recursos limitados, a Terra tem recursos limitados. E a gente acha que também, por conta disso, os nossos recursos são limitados. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente as pessoas, a Terra só foi no coletivo colocada como um planeta com recursos limitados porque as pessoas acreditam que os próprios recursos são limitados. Não é a Terra que é limitada, não são os recursos da Terra que são limitados. É o fato da gente acreditar que os nossos recursos são limitados, que só tem um ponto de assistir o show ali, né? É que faz com que a Terra assuma esse lugar. Então, coitada da Terra, ela não tem nada com isso, né? É a gente que tá trazendo isso pro consciente, né? Então, borboleta, a gente precisa começar a trazer isso nas nossas conversas, nas nossas falas, nos nossos grupos de amizade, família, etc. Falar mais sobre dinheiro, conversar mais sobre o mundo material e trazer essa consciência de que se tem alguma coisa limitada ali na história, somos nós com a nossa mente, não a terra e não os recursos, porque sim, tem para todo mundo. E eu sinto que eu tô te contando tudo isso, desse sonho, porque você precisa ver com mais força, com mais intenção material, falada, o seu poder de manifestação. Então, assim, porque às vezes, quando a gente faz algumas práticas energéticas e espirituais, se a gente não presta atenção, a gente está terceirizando a nossa prosperidade dentro daquela ferramenta. Então, vou fazer Arcanjo Miguel, isso vai resolver minha vida. Vou fazer o Ponopono, isso vai resolver minha vida. Sim, é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa fazer a nossa parte de forma intencional. Né? Não adianta a gente colocar a responsabilidade nisso também, né? E ser só isso que vai resolver a nossa vida. E aí, borboleta, né? Eu pergunto, você realmente acredita em você? Quando você faz todas as suas práticas, você hoje está fazendo 100% das vezes porque você acredita em você. E essa prática é uma forma de você firmar isso, né? E firmar, eu digo no sentido de meio que ser a sua assinatura energética do que você acredita que você é capaz. Ou é porque você ainda não acredita que você consegue fazer por conta própria, que você é Deus em ação, entende? Então, assim, no fim das contas, é sobre você perceber que ser você já é suficiente, que vai dar bom, que as coisas vão acontecer, sim, né? E que não é hora de você desistir do seu processo, não é hora de você desistir do seu sonho. Na verdade, eu sinto que o recado principal dessa leitura é sobre, a partir de agora, você se colocar em palcos ainda maiores de sonhos. Por quê? Porque você dá conta, né? Então, assim, me deu até uma resistência em falar isso, sabe, borboleta? Porque talvez seja difícil acreditar isso, né? Parece que
que eu tô falando de uma forma irreal, né? Assim, que não condiz com a sua realidade 100%. Mas é justamente esse ponto que você precisa trabalhar, né? Essa sua capacidade de ver como reais os cenários que estão disponíveis para você e ver que agora é hora de você seguir adiante, seguir firme nos seus sonhos e, inclusive, parar de questionar a sua capacidade de manifestar as coisas que você quer, né? Então, borboleta, lembra que as coisas podem ir diferentes, podem acontecer, se desenvolver diferentes da forma a qual você imaginou, né? E só que ir para uma direção diferente não significa que seu sonho não está sendo manifestado. Tente não se decepcionar consigo mesmo e com a vida pelos caminhos não estarem 100% de acordo com o que você tinha planejado e intencionado. Porque o que está acontecendo, na verdade, é um pequeno redirecionamento para você chegar onde você quer chegar. É quase como se você tivesse passando por isso para você desenvolver uma nova habilidade de manifestação, sabe? E segue o fluxo, segue o baile, coragem. E a última coisa que eu te falo tem a ver com autenticidade. A liderança que você está buscando não é para manter as aparências. Existe borboleta aqui que, consciente ou inconscientemente, está num lugar limitado hoje ou não realizando algo que gostaria de realizar para manter alguma aparência. Eu não tô falando de arrogância, de ai, metida, nada. Porque às vezes falar de manter as aparências leva a gente para esse lugar, né? Mas é quase como se você estivesse atrasando seus sonhos para manter alguma crença que você tem, sabe? Para sustentar aquilo. Então, o atraso dos sonhos sustenta isso. E é isso, borboleta. Eu sinto que é algo que a gente vai mais a fundo, assim, com o tempo. Mas eu cavei, assim, dei a primeira pá, sabe? Peguei a pá e peguei o primeiro tanto de terra e você vai ter que precisar terminar de cavar isso daí, sabe? Então é isso, minha borboleta. Joguei e tô saindo, tá bom? Espero que te ajude de alguma forma, que contribua por aí, né? E é isso. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja muito, muito, muito abençoada. Um beijo, fica com Deus e até mais.